Olá pessoal, com patrocínio da empresa Marusan, vou falar sobre dirigir sem habilitação e as suas penalidades. Qual a diferença de dirigir sem habilitação? Conforme a regulamentação baseada na Lei de Trânsito Rodoviário, artigo 64, será dirigir carro ou motocicleta sem habilitação, ou sem possuir habilitação para dirigir segundo as leis do Japão. Embora possuir carteira de motorista emitida do Japão, porém suspensa ou revogada, e também carteira de motorista com prazo de validade vencida. Sobre a emissão da carteira de motorista. A carteira de motorista do Japão é emitida depois de prestado os exames teóricos, exames práticos, conforme a legislação. Para os brasileiros que tenham a carteira de motorista do Brasil, pode solicitar a sua emissão no Japão, atendendo os trâmites como a apresentação da própria carteira de motorista do Brasil, a tradução da carteira motorista pela agência da JAF local, o prontuário da carteira emitida pela delegacia de polícia onde foi emitida a carteira. Atenção! Não estão aceitando os emitidos pelo poupa-tempo. Apresente também a foto 3x4. Algumas localidades, o Departamento de Emissão da Carteira Menkyo Center, exigem apresentar todos esses documentos para a primeira entrevista e assim liberar para prestar exame prático. Em todo caso, contate o Menkyo Center local e verifique as suas exigências. Sobre a suspensão da licença para dirigir. Conforme o motorista que cometer as violações da lei do trânsito ou cause acidentes de trânsito, resulta em pontos negativos, que vão sendo acumulados e dentro do período de 1 ano, caso atingir uma determinada quantidade, ocasionam períodos de suspensão, popularmente conhecidos por mentei, em 6 períodos distintos, de acordo com a gravidade e dos pontos negativos, que são de 30 dias a 180 dias de suspensão. Caso dirigir neste período de suspensão e for autuado, será considerado direção sem habilitação, ocasionando o cancelamento da sua habilitação. Portanto, caso tenha a infelicidade de cair nesse período de suspensão, não dirija. Carteira de habilitação com prazo de validade vencido. Infelizmente, algumas pessoas, por desconhecer ou não ler o cartão postal emitido para alertar o vencimento, acabam deixando vencer o prazo. Dirigir veículo com carteira de habilitação com prazo de validade vencida também é considerado direção sem habilitação. Se solicitar a sua renovação até 6 meses após o vencimento, será emitida uma nova habilitação, apenas com exame de aptidão visual e de habilidades motoras. Após esse período de 6 meses, será necessário prestar todos os exames como uma nova carteira de motorista. Portanto, os motoristas devem prestar atenção à data do vencimento. Cerca de 1 mês antes do vencimento, receberá o cartão postal de aviso no endereço registrado. Procure manter atualizado o seu endereço de residência e fazer a renovação dentro do período estabelecido. Outros casos de direção sem habilitação. Dirigir antes da emissão da carteira de motorista, apesar de estar aprovado. Ou dirigir com licença inválida no Japão. Ou utilizar carteira de motorista de terceiros, ou falsificado. As penalidades por dirigir sem habilitação. Para pequenos delitos de trânsito, notificação de infração chamado bilhete azul, Aoikipu, o motorista, ao pagar a multa, estará cumprindo a sua sanção. Porém, no caso mais grave, como dirigir sem habilitação, é emitido o bilhete vermelho,
Akaikipu. Além das multas pesadas, são impostas sanções penais e administrativas. As penas criminais são prisão até 3 anos ou multas até 500 mil ienes. Além disso, receberá penalidade máxima de perda de 25 pontos, que significa o cancelamento da sua habilitação. O motorista com habilitação cancelada, a princípio ficará 2 anos sem direito à nova emissão. Porém, este período poderá ser aumentado conforme o número de pontos negativos anteriores. Por exemplo, motorista com pontos negativos ou faltas graves anteriores poderá ficar 3 anos sem poder solicitar nova habilitação. Existem penalidades para quem alugar ou ceder o carro ou ao passageiro do carro dirigido por pessoa não habilitada? Caso for do conhecimento anterior, tanto por parte do passageiro como do proprietário do veículo, que o motorista está dirigindo sem habilitação, tanto o proprietário do veículo como o passageiro tornam-se cúmplice de direção não licenciada, sujeitando-os às penalidades criminais e administrativas. A lei diz: caso seja do conhecimento que o motorista não possui habilitação, o passageiro será penalizado com prisão até 2 anos ou multa pecuniária de 300 mil ienes, além de, como penalidade administrativa, a perda da carteira por 2 anos. Além de, caso o passageiro tiver histórico anterior de suspensão, a pena pode subir para 3 anos. O proprietário do veículo será também considerado cúmplice de direção não licenciada e a pena criminal será de até 3 anos de detenção ou multa de até 500 mil ienes. Como penalidade administrativa, perda da carteira por 2 anos. Caso de acidente por motorista não habilitado, o que acontece? As vítimas receberão atendimento de urgência? Existe indenização pela seguradora? Caso ocorra acidente causado por motorista não habilitado, se tiver o seguro obrigatório e o seguro de acidentes de trânsito contratado cobrirá os danos. Contanto que tenha seguro contratado, serão cobertos as despesas incorridas pela vítima, o veículo da vítima, a casa e todos os danos materiais serão ressarcidos. O motorista causador e o seu acompanhante serão cobertos pelo seguro? Caso o acidente for causado por motorista sem habilitação, este motorista não estará coberto pelo apólice. Os acompanhantes, caso tivesse conhecimento antecipadamente de que o motorista não era habilitado, será cúmplice de motorista não habilitado e o seguro não cobrirá os gastos. Mesmo que não tivesse conhecimento prévio, estará sujeito às diversas restrições. Quanto ao veículo, os danos materiais serão todos do proprietário do veículo, caso seja sabedor da direção sem habilitação. Anualmente, quase 23 mil casos de acidentes por pessoas não habilitadas. Devido ao avanço da segurança dos veículos, ano a ano tem diminuído os acidentes fatais. Já são menos de 5 mil as mortes por acidentes de trânsito. Porém, não tem diminuído os casos de acidentes causados por motoristas sem habilitação. Você consegue avaliar o grau de periculosidade por direção sem habilitação? É óbvio que você não deve dirigir sem habilitação. Além disso, vamos procurar evitar que o seu familiar, o seu amigo, as pessoas ao seu redor dirija sem habilitação. Alternativa Online. Tsuyak-san responde.